Então, voltando aqui, né? A gente já passeou por quase todas essas ferramentas aqui, se vocês olharem bem, né? Por bastante delas. E eu vou falar agora dessa daqui, ó. Esse losangulozinho, que são alguns quadradinhos, que se chama Revest. Ele é um pouco opcional, por quê? Ele é um plugin que inclusive isso, ele é uma compra adicional. Então, não necessariamente quando você pegar um Promob da Adesso, da Leo, não sei o quê, normalmente não vem esse plugin, tá? Esse Revest. Você consegue comprar, adquirir ele separadamente. O que que esse plugin reveste? Ele é um plugin de paginação, tá? É uma das novidades que o Promob lançou. Ele é utilizado principalmente para quem só usa para fazer projeto como designer e arquiteto, né? Que aí é a versão do Promob que eles chamam de... chamava Plus, agora eu acho que ele chama Professional. Enfim, mas é o que normalmente não tem conexão com fábricas nenhuma. Mas você pode adquirir ele, e aí ele é adicionado à sua biblioteca, né? Igual o Render e tal, mas ele vem como um plus. Como é que ele funciona? Primeiro, ele é uma biblioteca de revestimentos que você pode criar, e ele é essa ferramenta de adicionar e configurar paginações. Paginações em que sentido, Sara? Tanto de piso, parede, enfim. Vou criar uma região aqui, né? Igual a gente fez na aula passada não, né? Algumas aulas atrás, que a gente criou uma região para estar adicionando um revestimento na parede, né? Então, vamos lá. Quando eu clico nessa ferramenta, e ele, como eu falei, ele vai estar aparecendo no Promob Academic, tá? A gente abre aqui o catálogo. O que que é isso aqui? É a construção da nossa biblioteca. Então, é a forma como eu vou construir, né, a minha bibliotecazinha. Ah, vou estar cadastrando as minhas peças para que aí, a partir disso, ele consiga criar a paginação. Então, eu tenho aqui, ó, reveste, e aí eu tenho abas e subabas aqui. Por exemplo, posso dar o nome que eu quiser. Isso aqui foi de aulas anteriores, né? Peças grandes, 1,20 por 1,20, né? Lastra de 1 por 1. Azulejo, né? Então, dentro do azulejo eu tenho piso 20 por 100, né? Que pode ser um metro white da vida, né? Aqui ele criou uma nova categoria que eu nem renomeei, mas que eu também poderia, né, depois alterar o nome dela. E eu posso criar esses revestimentos de acordo com essas categorias, né? Por exemplo, laminados, pisos de tanto por tanto, enfim, a gente pode estar adicionando tudo isso. Se eu vir aqui, por exemplo, ó, nova peça, eu consigo estar adicionando uma nova peça. Além disso, né, eu tenho aqui, por exemplo, ó, dentro de 1,20 por 1,20, eu já tenho cadastrado esses 3 revestimentos aqui, mas clicando nessa pastinha, né? Tá aqui a categoria peça grande e tal. Eu venho aqui, vou adicionar um revestimento, e aí ele adicionou um revestimento dentro dessa minha pastinha aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Que aqui ele expande. Tá, beleza. Então, criei uma nova peça aqui dentro dessa minha pastinha de 1,20 por 1,20. E agora, como é que funciona isso? Aqui eu vou adicionar as imagens desse meu revestimento, tá? E aqui eu vou colocar algumas configurações dele. Quando eu clico aqui, eu posso dar um nome, né? Por exemplo, esse aqui vai ser o... Eu ainda não sei qual revestimento eu vou pôr. Vou pôr aqui, ó, por exemplo, se fosse cinza sagrado, né? Cinza, cimento queimado. Cinza sagrado. Cabeça de marceneira, cimento queimado. Ele tá aqui nessa configuração de peças grandes, né? Mas eu poderia mudar ele aqui se fosse o caso. Qual o tamanho dessa peça? Da peça mesmo, tá? Do revestimento. 1,20 por 1,20, beleza. Ele tem rotação aleatória, né? Então tem alguns pisos que eles podem se movimentar e tem outros que não, que você tem que colocar eles em sequência por conta do veio, enfim. Então você pode ativar isso aqui ou desativar. E quantidade por caixa, né? Vamos supor que essa peça aqui seja 2 peças por caixa. Então eu tenho aqui uma peça aqui, né? Vou colocar aqui vezes 2, 2,88. Então são 2 peças por caixa. Então, a quantidade por caixa dá 2,88, certo? Porque na hora que eu colocar, ele vai quantificar essa metragem quadrada e já vai, nesse plugin de revestimento, me dar a quantidade de peças, tá? Vou adicionar aqui as imagens, depois a gente fala disso aqui.
Então, vamos lá. Como é que eu adiciono as imagens disso? Vou vir aqui no mais, adicionar textura. E aí eu tenho algumas opções de onde pegar essa textura. Eu vou pegar do meu computador, é uma imagem que eu tenho salva. Pode ser, é uma opção. Então, eu posso vir aqui. Lembra da nossa sugestão de ter uma pastinha que se chama texturas, né? Então, e dentro da pastinha texturas você pode ter a pastinha de pisos, por exemplo, né? Uma opção. E aí eu tenho aqui um piso, por exemplo, de cimento queimado. Adicionei aqui meu piso de cimento queimado. Então eu tenho essa imagem, coloquei aqui a rotação aleatória, coloquei aqui um cimento queimado, né? E aqui agora eu consigo configurar a textura dessa imagem para ela aparecer no meu render. Ó, que legal. Por exemplo, se eu ativar isso aqui do plugin de renderização que ele fala, né? Lembra do meu M-Codes? Daquelas minhas texturinhas? Olha elas aqui, ó. Então, quando eu ativo isso aqui, eu posso fazer isso aqui manualmente, ó. Mais áspero, mais brilhante, mais rugoso. Ou eu posso vir aqui e colocar um padrão, que é o que eu faço. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, cerâmicas, ó, revestimento de parede. Mas eu vou vir aqui, ó, mineral. Eu vou vir em cerâmica. E aí eu vou procurar uma cerâmica fosca. Ó, deixa eu ver aqui na lupa, ó. Essa aqui é bem fosca. Dá um efeito legal. Vou colocar essa daqui, né? Configurei isso aqui, criei a minha pecinha. Beleza, tá criada. Vamos supor que eu quero criar outra peça, né? Para mostrar uma outra forma aí para vocês. Ao invés de eu pegar uma peça pronta, eu tenho aqui no meu mais capturar tela. E aí, dica que eu dou para vocês, né? As minhas são arquitetas aí, vão saber disso aqui muito melhor do que eu, né? Eu faço interiores? Faço, mas faço muito pouco. Então, isso aqui eu sou meio enferrujada. Mas o que que a gente costuma fazer? A gente pode entrar sempre no site dos fabricantes, Porto Belo, Porto Ferreira, Eliane, né? Enfim. O da Eliane eu gosto dele, é facinho de achar as coisas. A minha referência, né? É facinho de achar as coisas. Mas você pode entrar, seu empresa de vinílico que você compre, enfim. E a gente tem aqui cada produto. Cada produto vai ter o seu uso, né? Então ele vai ter os tipos aqui, ó. Opa! Vê aqui, ó. Ó, estilo amadeirado, cimento, floral, mármore, marmorizado, né? Vou colocar o marmorizado aqui que vai ilustrar bem o que a gente quer. Vamos ver aqui, ó. Então, ele tem aqui esses pisos que são marmorizados, né? Alguns são mais clarinhos, outros mais fortes. Deixa eu ver se eu acho aqui um mais marcado. Vou usar esse aqui, ó, Bianco Ouro. Por quê? Coisas que são interessantes. Primeiro, escolhi um revestimento aqui que está dentro do site, certo? Tem umas imagens dele aqui de referência, né? E eu tenho aqui, ó, a peça. Eu tenho aqui uma opçãozinha que se chama faces, ou seja, esse revestimento, as peças, né, elas não são iguais. Eu tenho uma caixa com várias peças e elas vão se encaixando. E isso que dá o efeito do paginado, né? Óbvio que se for aleatório, né, não tem problema. Eu tenho aqui, ó, JPG, então eu posso fazer o download dessas peças, e aí eu vou salvar aqui no meu computador, né? Aqui, ó, Eliane 26zip. Provavelmente ele vai vir uma porrada de imagens. Deixa eu até fazer isso, ó. Ficar naquela pastinha de texturas. Texturas. Pisos. Vou colocar aqui, ó. Aqui nessa pasta. Vou salvar aqui para mostrar para vocês. Oh, meu Deus. Fechou minha aba. Feliz. Bom, então eu tenho aqui essas peças. E aí aqui eu tenho as configurações dela, ó, informações técnicas. Nome do piso, Bianco Ouro, polido, né? Superfície polida. Tamanho da peça, 1,20 por 2,40, né? Então, é uma peça bem grande. Nossa, isso aqui vai ficar ridículo no estúdio, mas tá bom. Peças por caixa, uma peça por caixa. E aí a metragem por caixa, 2,88, né? Número de faces que ele tem, né? De variações de faces, são 3. E aí ele fala aqui, né? Junta de assentamento, ó que interessante.
estilo marmorizado. Beleza, isso aqui tudo vai ser importante, tá? Acabamento polido. Então, isso aqui vai ser relevante pra gente. Vou começar aqui, então. Vou criar essa peça aqui, ó. Bianco Ouro Pô. Copiar isso aqui, ó. Vou voltar lá no meu Promob, no meu Reveste. Qual que é o nome da peça? Bianco Ouro Pô. Qual que é o tamanho dessa peça? 20 por 2,40, tá? Então, criei essa categoria aqui, ó, 1,20 por 2,40. E, inclusive, ele já criou uma pastinha nova aqui, ó. Dentro dessas peças grandes, ó, 1,20 por 2,40. Porque ele já entendeu que não se adequa à abinha de 1,20 por 1,20. Peças por caixa, né? Metragem, que ele tinha pedido. 2,88, né? Era isso? Era isso, 2,88. Beleza. Plugin de renderização, ele tem um efeito marmorizado, então vou procurar aqui, ó, mármore polido. Tá vendo? Eu tô procurando uma textura parecida. É óbvio, tem que olhar aqui, mate, natural. Vou colocar aqui, ó. Queria procurar aqui um polido, mas eu vou colocar aqui, ó, natural lustroso, só pra gente ter uma referência. Beleza, criei a minha referência aqui, vou sair, tá? Só pra gente... Ah, só faltou adicionar as imagens, né? Tava fácil demais. Deixa ele salvar aqui. Aí eu vou voltar lá no produto. Então, peças grandes. Aqui, ó. Vou adicionar as imagens, tá? Então, dois caminhos que a gente tem. Fiz aquele download das imagens, né? Vou procurar aqui, ó. Academy Texturas. Vamos lá. Vou extrair essas imagens aqui, ó. Extrair aqui. Ó, que aí ele me falou que ele tem 3 variações, essas 3 variações estão aqui. Maravilha. Então, eu posso vir aqui, ó, procurar arquivo, tá vendo? E aí eu vou adicionar essas imagens, ó. Vou adicionar essas 3 imagens. Então, eu tenho elas aqui, ó. 1,20 por 40, beleza. Qual que seria uma outra forma de eu fazer isso, que ela é bem legal também, tá? Vou deletar isso aqui. Eu posso vir aqui, ó, e eu tenho aqui, ó, capturar tela. Quando eu ativo essa opção aqui, ó, capturar tela, ele abre essa janelinha. Vou voltar lá no meu navegador. Vou abrir essa imagem aqui, por exemplo. Ó. Clicando na imagem errada. 1,20 por 2,40, ó. E aí eu posso simplesmente vir aqui, ó, e também fazer uma captura de tela. Vir aqui, por exemplo, ó. E aí eu posso usar o meu mapinha aqui, ó. E aí eu vou recortar essa peça, ó, porque ele tem um xizinho, por isso que às vezes não é tão bom isso, mas eu tenho que pegar aqui ela numa medida que não vai pegar o xizinho, né? Porque é como se fosse que eu tô tirando um print dessa peça. E aí eu tô fazendo essa captura. Deixa ele pensar aqui um pouquinho. Capturei do Enter. Ó, e ele adicionou. Posso continuar adicionando aqui ou posso dar um Enter. E aí a minha peça veio para cá. Então tem essas duas formas. Eu vou utilizar aqui a imagem que eu fiz do download, porque, né, ela tá mais redondinha, já tá ajustadinha. Vamos supor, quero fazer uma textura que eu encontrei ela num site de papel de parede. Quero fazer uma textura que eu encontrei aqui num site que não deixa fazer o download da imagem. Então, esses recursos, eles são para isso, tá? Para a gente conseguir adicionar. Vou clicar em sair, ele vai atualizar, né? Beleza? Então, ali é a minha biblioteca. Você pode pegar um dia do teu recesso, sei lá, né? Aproveitar enquanto vocês ainda têm esse Promob, ou vou adquirir esse Promob Reveste porque ele faz sentido para mim. Cadastra todos os seus pisos, né? As meninas que trabalham na marmoraria, mármore São Gabriel, que eu faço piso de São Gabriel de 60 por 60. Você pode cadastrar essa biblioteca aqui. Muito, muito legal. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em módulos, tá? Aí eu vou usar a setinha aqui para ficar um pouco mais fácil, mas como aqui a gente tem muitos parceiros, o Reveste, ele é sempre a última abinha, tá? No caso aqui, ó, foi para 113 parceiros no total, né? 112. Mas, ó, vou vir aqui, ó, Reveste, que é uma das abinhas, tá? Então, ela é a última abinha de sempre aqui. Na abinha Reveste, ele se tornou o quê? Um módulo, entendeu? Então, é como se fosse que a gente tem um módulo que eu cadastrei e agora ele está pronto aqui para utilizar. Então, se eu vir aqui, por exemplo, nas peças grandes, ó,
eu vou ter aqui nas peças grandes a categoria 1,20 por 2,40, né? Ou aqui no I20 por I20 está o meu cimento queimado, que eu criei antes, lembra? Então, aqui, ó, 1,20 por 2,40, eu tenho aqui o meu piso, ó, Bianco Ouro, como eu cadastrei. Eu vou fazer o seguinte, ele é um módulo, vou trazer ele para o meu projeto. Então, eu vou colocar, por exemplo, ele aqui, ó, no meu piso, ó. O tamanho dessa peça, Jesus amado. Coloquei aqui, o que que ele está me perguntando? Você quer colocar uma peça só? Não. Você quer colocar o fundo? O fundo que ele diz é o seguinte: preencher tudo. Então, ele vai preencher todo o meu piso. Ou tabeira, ele vai pegar esse perímetro de piso que a gente tem e aí ele vai colocar só em volta. Sara, se eu quisesse fazer um revestimento da cozinha, só da cozinha, você pode clicar, vou cancelar aqui, tá? Você poderia, vou fazer isso no banheiro, inclusive, ó. Clicando no piso, editar regiões. Então, da mesma forma que eu crio uma região para a parede, eu posso criar para o piso. Então, dentro desse editar regiões, ó, eu posso vir aqui, criar um quadradinho aqui, né? Aqui, ó. Criar esse quadradinho, vou dar OK. E aí, se eu viesse aqui com um piso, pegar um azulejo, por exemplo, que é pequenininho, ó, e colocasse aqui, ó, ele está reconhecendo só a minha região. E se eu clicar em tabeira, ele vai fazer esse contorno. Então, se eu quiser fazer uma paginação onde aqui eu vou ter uma tabeira, eu crio um quadradão, ele vai fazer o contorno, e depois eu coloco um piso dentro, enfim. Ou seja, você consegue fazer várias coisinhas que são bem legais com esse piso de paginação. Peças grandes, 1,20 por 2,40, beleza, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele reconheceu todo o contorno menos o banheiro, porque ali tem uma região agora. Então, vou colocar aqui fundo, porque eu quero que ele preencha tudo, né? E aí ele vai me abrir essa janelinha. O que que eu tenho aqui, ó? Primeiro de tudo, o tipo de paginação que eu vou pôr. Por exemplo, aqui ele tá alinhado. Mas eu tenho, por exemplo, ó, espinha de peixe. Esse piso é enorme, né? Vai ficar ridículo isso. Mas eu posso colocar ali um laminado, né? Cadastrar um laminado. E aí ele vai ter essa opção de espinha de peixe. Dama, né? Não se usa mais, mas antigamente era bem comum. Que a gente utilizava, né? Como se fosse uma peça toda quebradinha, né? O xadrez, que são as peças que aí eu teria que cadastrar um segundo piso, ó, porque aí ele faz esse jogo de pisos alternados. Então aqui eu tenho vários tipos de paginação, né? Que ele já deixa, ele já faria essa continha pra gente, né? Ó, amarrado, tá vendo? Que a gente costuma usar bastante para laminado também, né? Que fica alternados, né? Enfim, bastante opção. Vou deixar o alinhado aqui, que é o padrãozinho que a gente vai utilizar. É o meu revestimento que eu quero? É esse aqui? Beleza, é esse aqui. Se eu quiser dar mais algum ajuste nele, editar alguma informação, posso estar fazendo aqui, ó, inclusive da textura, tá? Deixa eu só voltar aqui. Sim. Eu tenho aqui, ó, eu posso adicionar o meu rejunte. Então, lembra que aqui no site a gente tinha aqui, ó, junta de assentamento, 1 milímetro, né? Então, eu tenho aqui essa configuração. Tem uns que é junta seca, 2 milímetros. Cada revestimento pode ter uma característica. Vou colocar aqui, ó, cinza. Aí eu posso, inclusive, adicionar um rejunte, ó. Eu vou adicionar um rejunte da cor que eu quiser. Cancelar, mas preto, branco, amarelo, azul, o que vocês acharem mais interessante. Deixa eu só ver aqui, ó. O que vocês quiserem. Então, eu vou colocar aqui, ó, cinza 1 milímetro, por exemplo, ó. Largura do rejunte eu posso colocar aqui, ó, 1 milímetro. 2 milímetros, 3 milímetros. Então, eu estou escolhendo aqui a espessura do meu rejunte. Posso escolher a cor e a espessura dele. Legal. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher onde que começa a minha peça. Por exemplo, ó, minha peça vai começar aqui. Minha peça vai começar centralizada, ó. Às vezes a gente costuma fazer isso para diminuir um pouco o impacto, né? Ela fica na medida da porta. Né? Por exemplo, eu vou alinhar aqui, vou colocar aqui, ó, deslocamento 50, porque eu sei que tem um batente de 50, ó. E aí ela vai começar alinhada com a minha porta. Não, vou alinhar ela para cá. Então, assim, aqui a gente também consegue definir isso, posicionar a peça. Ó, eu quero que o alinhamento tenha aqui, comece aqui, de repente fica menor. Então, eu consigo posicionar o meu jogo de peças aqui, né? Óbvio, ele vai estar fazendo uma continha. Posso fazer o deslocamento de acordo com o que eu quero, ou movimentar o mouse
até as quinas, né? Vou colocar dessa forma, para ele poder se ajustar. Então, consigo fazer tudo isso aqui nesse plugin, gente. É muito legal, eu gosto bastante dele. Vou dar um OK, e aí ele assenta aqui o meu revestimento, né? Ele cria a minha paginação, ó. Peça a peça, o meu espaçamento aqui, ó, dá um senhor zoom, de 1 milímetro cinza. Quando eu for renderizar isso aqui, ele vai obedecer aquela textura que eu cadastrei, né? As peças tudo certinho, com esse revestimento. E aí, né? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se fosse na parede, seria a mesma coisa. Então, eu poderia vir aqui, ó, azulejos, região, ó, região da parede, colocar tudo. Vou colocar aqui, ó. Vou dar um exemplo de como é que se usaria o alternado, né? Por exemplo, aqui, ó. Amarrado, ó. O amarrado, aí ele pede uma segunda peça que eu posso cadastrar mesmo, colocar a mesma peça, ó, o Metro White. Então, eu só quero que eles fiquem. Então, mesmo quando ele pede 2 revestimentos, é só colocar os 2 revestimentos 2 vezes. Revestimento aqui eu vou colocar branco, de 1 milímetro, beleza. Ó, vou dar um OK. E aí ele faz esse assentamento para mim, né? Esse Metro White, no caso, eu já tinha cadastrado, mas tem essa opção, tá? Então, posso fazer tudo isso. O que que é legal agora, né? Vou vir aqui, ó, no meu cifrão, que aí eu já finalizo com essa última etapa aqui, que é a questão de orçamento. Já vou explicar um pouquinho de orçamento, mas antes disso, ó, só pra gente vir aqui, ó, orçamento, eu tenho aqui, ó, Promove e Reveste. E aí eu posso vir aqui, ó, Promove e Reveste. Vou clicar aqui, ó. Ele vai me gerar uma lista desses materiais. Então, ele vai fazer tanto a aplicação da paginação, quanto o cálculo disso aí para gerar uma listagem de compra. Então, tem aqui, ó, quebra por metro quadrado, 20%, beleza. Posso cadastrar essa margem de perca também, tá? Então, o que ele me deu aqui, ó? Que para o Metro White, eu vou precisar de 3 caixas, né? Que eu vou estar utilizando um total de 2,76 metros, né? Com um adicional aqui de 20% e tal. O Bianco Ouro, ele tá falando que eu vou precisar de 25 caixas, né? Porque aí eu vou ter um total de 69 metros, né? Com o adicional de 20%. Então, entende? Ele faz essa conta pra gente e já dá essa quantidade de caixas, de peças, enfim, pra gente estar adicionando com as percas, né? Porque aí ele tá também já dimensionando essas percas. Então, é um pluginzinho muito bacana. Eu acho legal isso porque, por exemplo, o pessoal que trabalha aí com mármore, consegue, eu vou fazer um piso, mas, né, vou calcular isso, você consegue estar usando esse plugin dessa forma, né? Então, se a gente abre um pouquinho a cabeça, ele não é só para piso, para revestimento, né? Qualquer coisa que eu preciso quantificar com espaçamento, com perca, enfim, esse plugin, ele é um adianto de contas, né? Se eu quisesse fazer uma conta de metro quadrado de painel na parede, né? Poderia cadastrar o painel amadeirado como revestimento, aplicar na parede com espaçamento, tal, e ver quanto que dá? Também é uma opção. Então, assim, dá para fazer muita coisa legal com esse plugin. Ele é muito dinâmico. Como eu falei, ele é um opcional que você consegue estar adquirindo à parte, mas para algumas pessoas que usam bastante, ele faz bastante sentido. Eu acho que ele é bem, bem interessante.